Seja muito bem-vinda à aula de hoje. Nessa aula, uma aula bem moderninha, a gente vai falar sobre essa era digital pela qual a gente está passando, chamada por muitos aí da era SPED, onde todos os documentos e obrigações fiscais eles vêm sendo substituídos aí, os seus meios físicos vêm sendo substituídos por arquivos digitais, arquivos eletrônicos, desde os documentos fiscais até a parte de obrigações acessórias, as declarações. E a gente vai falar também de quais impactos, o que a galerinha aí da área fiscal de faturamento precisa saber relacionado a essa modernização aí trazida pela era SPED, tá? Bom, primeiramente deixa eu me apresentar aqui, sempre chega bastante gente nova aqui, então deixa eu me apresentar. Eu me chamo Leila, eu sou contadora, consultora e professora na área fiscal. Hoje estou dando um foco mais específico aí para as transportadoras de cargas, que é uma área na qual eu tenho 14 anos de experiência. Então eu consigo contribuir bastante com as pessoas nesse assunto aí que é bem deficitário de conteúdos na internet. E eu tenho como missão ajudar você a dobrar o seu salário na área fiscal de uma transportadora de cargas. Então, se você trabalha no faturamento, na parte fiscal, ou até mesmo no escritório de contabilidade que tem clientes transportadores, então se esse assunto te interessa, não deixe de me acompanhar aqui nas minhas redes sociais. Tem o link aqui na minha bio, se você está assistindo pelo Instagram, ou aqui abaixo da aula, se você está vendo pelo YouTube, tá? Então, hoje a gente vai falar dos impactos da modernização digital, dessa documentação em meio eletrônico, que impactos que ela vem causando aí no mundo empresarial, para as transportadoras de cargas mais especificamente, que é sempre o meu foco aqui em todas as minhas aulas, em todos os meus vídeos aí. Bom, a gente sabe e vive isso diariamente, né, que a tecnologia ela vem dominando o mundo, vem trazendo grandes impactos aí para a nossa vida, vem dominando todas as áreas, né, no geral, todos os setores, todos os segmentos, inclusive as transportadoras de cargas. E essa modernização, ela veio para ficar, né? Isso é fato, não tem volta, a gente não vai voltar lá para os papéis. Então, desde a tecnologia e dos aparelhos que a gente tem em casa, seja também na relação entre as pessoas, que nós, eu e você, por exemplo, a gente tem uma relação virtual. Você acompanha meu trabalho, você me conhece aqui pelas redes sociais e você consegue, através da tecnologia, dessa modernização digital, você consegue acompanhar meu trabalho, você consegue estudar e aprender aí do sofá da sua casa. Não sei se agora você está no sofá ou está aí na sua empresa trabalhando, mas você consegue aprender aí de onde você está. E hoje a gente tem bastante essa questão também dos cursos online, né? Para mim mesmo é tudo, né? Porque a gente não precisa se arrumar, não precisa se deslocar para outras cidades, até para outro estado. Tem inúmeros cursos aí para aprender. Você pode aprender aí do sofá da sua casa. Então, você acaba economizando tempo e dinheiro. Então, para mim, esse negócio de curso online é top, tá? E no meio empresarial não é diferente. Com a pandemia mesmo, essa coisa de home office, a tecnologia tem proporcionado aí para as equipes a oportunidade de trabalharem unidas, de trabalharem juntas, porém separadas. Engraçado, né? Mas, então cada um trabalha aí de sua casa, usando aí seus programas, usando a internet, utilizando sistemas tecnológicos, plataformas, softwares, especializados aí para essa situação. Uma área que vem crescendo bastante, mas nem todo mundo curte essa modernização, né? Existem umas pessoas mais conservadoras que preferem deixar tudo como está, mas essa modernização com certeza veio para ajudar todos, né? Eu particularmente vejo muitos benefícios, desde a economia de tempo e, consequentemente, de dinheiro, né? As correções podem ser feitas mais rápidas, você pode ter respostas mais rapidamente, fazer reuniões online. Então, para mim mesmo, eu não quero mais voltar presencial. Eu tô adorando esse negócio de home office e trabalhar aqui pertinho do meu baby. Para quem não sabe, eu tenho um bebê de 9 meses, meu Pedrinho. Não tem preço, tá? Então, tudo isso veio para agregar a vida da gente. É uma modernização que veio para agregar, eu acredito, na minha opinião. Tá? Então, a gente vai ver aqui, falando das empresas, elas também têm sofrido um grande impacto diante desse cenário aí, diante dessa era digital aí que vem se instaurando, que a gente está vivendo, porque novas tecnologias elas vêm sendo utilizadas, vêm sendo implantadas nas empresas, tanto para melhorar a organização, a infraestrutura
E tudo isso acaba trazendo consequências para a empresa, consequências às vezes boas, às vezes nem tão boas, mas, por exemplo, traz automatização de rotinas, acaba também poupando o tempo dos funcionários, aumentando a qualidade dos seus trabalhos, porque às vezes o sistema ele consegue conferir as coisas mais rapidamente e com uma maior eficácia, até mesmo a redução do número de funcionários, né? Porque isso é bom para a empresa, mas é ruim para a população em geral. Por isso, eu sempre digo, né? O mercado na área fiscal ele está cada vez mais competitivo. Então, duas coisas: atualize-se e capacite-se, tá? Se capacite em uma área específica e seja muito bom nessa área. Fica a dica. Olha, mas onde que entram as transportadoras nisso tudo? Bom, relacionado à parte fiscal, faturamento tributário e das transportadoras, um grande impacto que já vem acontecendo há anos é a substituição de documentos que eram, até então, eram emitidos em formato de papel, aqueles, por exemplo, os conhecimentos de transporte, no caso das transportadoras, que eram emitidos à mão, ou naquelas impressoras barulhentas, aquela coisa horrível o dia inteiro na cabeça da gente, que emitia lá em várias vias, várias cópias. Se você perdesse essa nota, se perdesse todas as vias, você não tinha como recuperar, não tinha muito o que fazer, né? Então, essa documentação toda em papel, ela está sendo abolida e com esse projeto SPED, que substitui os documentos fiscais de transporte por modelo digital, que no caso do transporte de cargas é o nosso CTE, né? Que é um arquivo eletrônico no formato XML, que é emitido e armazenado eletronicamente de forma digital. Então você emite ele aí no seu computador e na mesma hora que você emite, que você assinou e transmitiu o seu CTE, nessa mesma hora o seu cliente ele já recebe uma via desse CTE no e-mail dele e o pior, ou melhor, né? Vamos levar aqui pelo lado bom. O fisco também já recebe esse documento e já sabe que tipo de transporte, que operação que você vai efetuar antes mesmo do seu caminhão sair na estrada para transportar. E esse documento não tem como se perder, né? Porque também se perder a gente tem como recuperar ele de outras formas, porque ele é eletrônico, está armazenado no seu computador, no seu e-mail, nas nuvens, enfim. E esses documentos eletrônicos, eles simplificam o cumprimento das obrigações fiscais, acabam trazendo mais facilidade, tanto para as empresas quanto para o fisco, porque o fisco ele consegue acompanhar esses trâmites comerciais aí de forma automatizada em tempo real. Então, para a rotina das transportadoras fica muito mais fácil, porque esses documentos eles podem ser armazenados em qualquer meio eletrônico, seja no computador ou num HD externo, num pendrive, nas nuvens, enfim. E pode ser acessado também de qualquer lugar, então você não precisa mais ficar arquivando vários papéis, vários documentos fiscais. Tem uma sala enorme lá na sua empresa só para arquivamento de documentos fiscais, porque não existe mais o documento impresso, papel, aqueles papéis que são o DANF, o DACT, são documentos acessórios, eles não são fiscais, então eles não precisam ser arquivados. A grande maioria dos documentos hoje eles são eletrônicos, então você só precisa armazenar esse arquivo eletrônico, não o documento impresso. Muitas transportadoras ainda conservadoras arquivam o DACT, que é o documento auxiliar de conhecimento de transporte eletrônico, mas às vezes até na inocência, né? Às vezes porque prefere mesmo, às vezes é na inocência, porque não sabe que fiscalmente, após a entrega da mercadoria, ele pode ser descartado. Claro, se a sua empresa não utiliza ele para algum fim gerencial, mas também ela pode estar modernizando esse controle gerencial, né? Para evitar de ter que ficar procurando lá no arquivo, naquele arquivo com cheiro de mofo, aquela sala enorme cheia de papel, muito mais fácil procurar aí no computador, né? Então, o arquivo que você deve guardar na empresa pelo prazo decadencial para o caso de uma eventual fiscalização é o arquivo XML do CTE e também as declarações fiscais, né? Os respectivos arquivos dessas declarações e também os documentos comprobatórios envolvidos naquela declaração. Hoje, a maioria dos documentos eles são eletrônicos, então as empresas tendem a utilizar o arquivamento desses documentos em nuvem, porque o seu computador, se você for guardando tudo aí no seu computador, pode dar algum problema, ele pode se perder. São muitos arquivos, né?
e utilizar muito a memória do seu computador, vai ficar travando. O computador é assim, né? Ele pode dar um pau aí, pode ser roubado, enfim. Eu particularmente gosto e oriento sempre os meus clientes a arquivarem em 2 locais distintos, por garantia, né? Colocar tipo no HD externo, que você guarda em algum lugar, pode guardar até num cofre, e também na nuvem, que é a modernidade de hoje, esse arquivamento em nuvem, né? Mas eu percebo aí que muitas empresas elas ainda não utilizam ou até não conhecem muitas vezes como funciona esse processo de armazenamento em nuvem. Esse armazenamento em nuvem, ele é um tipo de serviço de armazenamento de arquivos online, ou seja, você não precisa de uma estrutura física para armazenar esse documento, diferente do pendrive, do HD, do computador, enfim. Então, se você tem um arquivo salvo na nuvem, ele está na nuvem, literalmente, ele está no ar por aí, né? Você consegue acessar esse arquivo de qualquer lugar que você esteja através de um computador ou celular ou qualquer outro dispositivo que tenha acesso à internet, porque pela internet você joga ele para a nuvem e você consegue pegar ele de volta, tá? E além da facilidade em encontrar a documentação, porque em um processo de fiscalização eles pedem tudo para ontem, né? Você tem que encontrar uma infinidade de documentos aí dos últimos 5 anos, encontrar, separar, organizar tudo para ontem, né? Se reúne a equipe inteira, baixa o setor fiscal, faturamento, todo mundo lá na sala, antiga sala de arquivos, para procurar, organizar toda essa documentação e para fiscalização, e o serviço fica tudo lá parado, né? Não é assim? Você já passou por um processo de fiscalização? Eu já sei bem que é assim mesmo. Então, com essa modernização fica muito mais fácil você encontrar os documentos e de queda você tem um menor risco de perder esse documento, né? E se você perder, você consegue receber, ter ele de volta de outra forma aí, através da internet, baixando ele com seu certificado digital. Então, as vantagens de se usar a nuvem são muitas. Se você não utiliza ainda, existem vários serviços de hospedagem em nuvem. Tem serviços pagos, tem serviços gratuitos, como por exemplo o Google Drive, que é bastante utilizado. Qualquer pessoa que tenha conta lá no Gmail, faz uma continha de e-mail lá no Gmail, você consegue utilizar esse Google Drive. Só que tem a versão paga, que ela tem um armazenamento limitado, um pouco pequeno aí para essa questão, mas dá para ir utilizando se a sua empresa é pequena, ou você pode pagar também um espaço maior. Tem o OneDrive, que é oferecido pela Microsoft, que tem aí planos empresariais, o Dropbox, que é outro serviço de hospedagem gratuito que oferece planos individuais para as empresas, o Apple iCloud, que é para os usuários de Mac, iPhone e iPad. Então, tem diversas opções de armazenamento de arquivos aí no mercado. E elas geralmente são bem fáceis de usar. Aí vai da sua empresa verificar qual deles atende melhor às suas necessidades, seja com relação à capacidade de armazenamento, preço, enfim, o que fica melhor para a sua empresa. Isso não é uma obrigação fiscal, tá? A obrigação fiscal é você armazenar da forma que você entender, achar melhor, tá? Agora, falando mais especificamente sobre o setor fiscal, como a gente já sabe, a maioria dos documentos em papel estão sendo substituídos por arquivos eletrônicos, conforme já disse. Esse processo de substituição, ele está sendo feito de forma gradativa, então está sendo aos poucos, vira e mexe sai uma norma legal aí regulamentando a instituição de um novo documento eletrônico para substituir outro documento em papel. Então, desde 2007, que iniciou a instituição do projeto SPED, que é o SPED significa Sistema Público de Escrituração Digital, para quem não sabe. Esse aqui é o portal do SPED, que a gente já está aberto aqui, a gente já vai ver algumas situações aqui. Então, com a instituição do projeto SPED, a gente vem acontecendo essas mudanças gradativamente, né, para o formato eletrônico. Então, esse aqui é o site do SPED, tá? Aqui conheço o SPED, apresentação. Aqui está dizendo o que é o SPED, né? O SPED ele consiste na modernização da sistemática atual do cumprimento de obrigações acessórias, transmitidas pelos contribuintes às administrações tributárias e aos órgãos fiscalizadores, utilizando-se da certificação digital para fins de assinatura dos documentos eletrônicos, garantindo assim a validade jurídica dos mesmos apenas na sua forma digital. Então, aqui tem várias informações sobre o projeto, benefícios históricos, objetivos, premissas. Se você quer conhecer esse projeto, tem todas as informações aqui, tá?
Ele traz muitas inovações aí nas formas de cumprimento das obrigações acessórias por parte de nós contribuintes, conforme a gente já viu. Uma outra característica bem importante desse projeto, bom para o fisco, mas nem tão bom assim para nós contribuintes, empresas, é tornar mais fácil e mais rápido o processo de fiscalização. Porque o fisco ele já sabe em tempo real que operação que você está fazendo e tem a questão dos cruzamentos fiscais, né? Porque você envia o seu CTE, você transmitiu o seu CTE, sua NFE, as suas declarações, e o fisco pode cruzar automaticamente todas essas informações sem passar trabalho e te autuar se tiver alguma divergência. Por exemplo, se você emitiu o CTE com destaque de CMS e depois informou ele no SPED fiscal sem o destaque de CMS. Então, no arquivo XML do CTE está com destaque, no SPED está sem, certamente que isso vai dar problema, tá? Porque o fisco ele consegue cruzar essas duas informações, essas duas obrigações acessórias aí nas suas declarações e vai dar problema. Agora, falando aqui nas transportadoras de cargas, mais especificamente, ela utiliza-se de vários documentos em meio eletrônico, né, que são emitidos e armazenados eletronicamente, no formato XML aí, como todos os documentos eletrônicos, os documentos fiscais. O principal deles é o CTE. Aqui do lado a gente tem todos os módulos desse projeto SPED, tá? O principal deles que é o CTE, que é o que todos têm aqui, ó, o que é download, a legislação, perguntas frequentes, tá? Então, o CTE, que é o documento utilizado para registrar as prestações de serviço de transporte, ele veio para substituir 6 documentos fiscais que até então eram emitidos em papel, que é o conhecimento de transporte rodoviário de cargas, modelo 8, conhecimento de transporte aquaviário de cargas, modelo 9, conhecimento aéreo, modelo 10, conhecimento de transporte ferroviário de cargas, modelo 11, nota fiscal de serviço de transporte ferroviário de cargas, modelo 27, esse modelo aqui é um modelo fiscal, tá? Um modelo de documento. E a nota fiscal de serviço de transporte modelo 7, quando utilizado para transporte de cargas, porque essa nota modelo 7 é utilizada também para outros transportes, então, no caso, o transporte de cargas também foi substituído pelo CTE. Então, o CTE é um documento eletrônico, mas também tem o seu documento acessório ali na versão impressa, de uma forma mais simplificada, né? Mas que não é um documento fiscal, tá? Que nesse caso é o DACT, o documento auxiliar de conhecimento de transporte eletrônico, ele não substitui o CTE, tá? Ele não é um documento fiscal, ele é um documento acessório ao CTE que serve para acompanhar a mercadoria em trânsito, conforme a gente já estudou. Um outro documento fiscal, aqui ó, NFE, o que é? Outro documento fiscal muito utilizado também pelas transportadoras NFE, que é a nota fiscal eletrônica, que é um documento fiscal utilizado para documentar operações com mercadorias, tá? Mercadorias, que veio para substituir também 2 documentos manuais, que é a nota fiscal modelo 01 e a modelo 1A, que documentam operações com mercadorias. A transportadora ela utiliza a NFE para fazer operações de saída de mercadorias. Leila, mas transportadora não faz saída de mercadoria? Faz. Tem aqueles casos de devolução, de remessa. Então, quando ela fizer essas operações que vai sair mercadoria do seu estabelecimento que ela está mandando, ela tem que fazer uma NFE. Tá? E também movimenta muito a NFE no seu livro de entradas. Então, quando ela compra mercadorias, quando ela compra combustíveis, peças para os caminhões, material de escritório, material de uso e consumo, entre outros. Então, são operações com mercadorias em si. Quando ela compra, ela também utiliza a NFE, que vai lançar aí no seu livro de entradas. Aqui no caso da NFE, ela também é um documento eletrônico formato XML, e tem o seu documento acessório na versão impressa, que também não é um documento fiscal, que é o DANF. É a mesma coisa que o DART, tá? Isso aqui para a NFE. O DANF é o documento auxiliar da nota fiscal eletrônica. Um outro documento, deixa eu ver aqui. Um outro documento também muito utilizado pelas transportadoras é a NFSE, que é a Nota Fiscal de Serviço Eletrônico, que também é um documento eletrônico utilizado para documentar as prestações de serviço. No caso da NFSE, é só para prestação de serviço também.
de incidência do ISSQN, tá? O Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. A transportadora pode utilizar esse documento tanto nas suas prestações de serviço, quando elas forem prestações intermunicipais, que é aquelas que iniciam e terminam no mesmo município, ela emite nota de serviço e não CTE, né? Como também ela recebe muito essa nota fiscal quando ela contrata serviços de terceiros. Por exemplo, ela foi numa oficina, a oficina consertou o caminhão, emitiu uma nota de serviço, ela vai lançar essa NFSE, a nota fiscal de serviço eletrônica, no seu livro de entradas, tá? Por exemplo, aí ela utiliza bastante nas entradas. Um outro documento, deixa eu ver aqui, o MDFE. O MDFE também é um outro documento eletrônico de grande importância para as transportadoras de cargas. A gente, inclusive, tem uma aula específica aqui no canal, bem completinha, falando sobre ele, que é o Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais. Ele se trata de um documento eletrônico, emitido e armazenado eletronicamente também, de existência digital, formato XML, que é utilizado para documentar a carga que está sendo transportada. Detalhe, tá? Porque diferente do CTE, o CTE ele documenta a prestação do serviço. Que serviço que você está prestando? O MDFE não, ele documenta a carga em si. Então são focos diferentes, tá? Porque o MDFE ele vincula todos os documentos fiscais transportados, ou seja, ele agrupa diversos CTEs em um único MDFE. Em cima do caminhão tem vários CTEs que eu emiti, várias cargas, mas eu fiz um MDFE só daquele caminhão, daquela carga. Então são focos diferentes, tá? O MDFE, ele reflete a carga por completo, a carga que está sendo transportada naquele caminhão. A carga em si mesmo, tá? E assim como o CTE e NFE tem o seu documento acessório, o MDFE também tem o seu documento fiscal acessório em formato impresso, que é o DANTF, Documento Auxiliar do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais. O DANTF ele é utilizado para acompanhar o transporte da mercadoria também, tá? Ele vai acompanhar a carga em si. Existem outros documentos fiscais eletrônicos utilizados também pelas transportadoras. Acredito que o restante dos documentos sejam apenas nas aquisições, que eu me lembro, assim, e não nas saídas. Nas saídas a gente já viu que a NFE, o CTE e a NFSE, mas não dá pra gente se aprofundar e ir a fundo em todos eles aqui, né? Senão a gente ia se estender muito. Mas para quem é meu aluno lá do curso de setor fiscal para transportadores de cargas, lá tem todos os documentos certinhos, as suas funções, para que eles são utilizados, tá? Mas ainda falando nessa modernização digital, a gente viu aqui os documentos fiscais, mas a gente tem também as declarações fiscais, que é onde a gente declara esses documentos, que é aí o analista fiscal geralmente que faz na sua empresa. E essas declarações elas também estão se modernizando dentro do projeto SPED. Elas vão ser enviadas também em meio eletrônico, pela internet, onde a transportadora declara seus notas fiscais de entrada, de saída, o seu imposto apurado, entre outros documentos, entre outras informações aí. Então, a gente vai ver aqui as principais declarações que são mais utilizadas aí no setor fiscal das transportadoras, tá? Aqui o CTE a gente já viu as declarações aqui, ó. A gente tem aqui a ECD. O que é ECD? É escrituração contábil digital. E tem aqui a ECF, que é a escrituração contábil fiscal. A ECD e a ECF, elas são declarações contábeis, tá? Então, elas são enviadas pelo setor de contabilidade. Como não é o nosso foco aqui, não convém a gente entrar em detalhes aqui nessas declarações, porque o nosso foco é o setor fiscal, tá? Então, a gente vai focar aqui nas outras declarações que são de competência do setor fiscal. Em seguida, a gente tem aqui a FD Contribuições, tá? A FD Contribuições, que é uma declaração enviada pelo setor fiscal mensalmente, por todas as empresas obtidas pelo presumido lucro real. As empresas do Simples Nacional estão dispensadas, tá? Essa declaração é feita através da geração de um arquivo no formato TXT, que você valida, você entra aqui no site do SPED, aqui em Downloads. Se você vir aqui, ó, em FD Contribuições, já tem aqui a última versão do programa. Você pode baixar, você baixa esse programa aqui no site do SPED mesmo, você valida esse arquivo
e assina ele e transmite através da internet, tudo através desse programa validador, tá? Nesse arquivo é feita a apuração do PIS, da COFINS e da CPRB, aqui na FD Contribuições. A CPRB é a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, tá? Mas no caso da CPRB, ela só vai na FD Contribuições se a sua empresa ainda não envia a FD Reinf, porque essa apuração passou-se lá pela FD Reinf, tá? Que é contribuição previdenciária, é tudo por lá. Então, nesse arquivo, além de fazer a apuração do PIS e da COFINS, também são informados todos os documentos, sejam eles fiscais ou não, que comprovem o respectivo débito ou crédito desses impostos. Então, na saída, você informa todos os seus documentos fiscais geradores de receitas, independente de ter débito do imposto ou não, porque a saída tem débito, né? E na entrada, você informa apenas os documentos fiscais, ou documentos, sejam eles fiscais ou não, notas, enfim, que te dão direito a crédito, PIS e COFINS. Então, saída é todos os geradores de receitas, e entrada só que te dá crédito, PIS e COFINS. Depois a gente tem aqui a FD ICMS IPI, aqui o que é downloads, o validador da FD ICMS IPI, tá? A FD ICMS IPI, também conhecida por muitos como SPED fiscal, é uma declaração fiscal enviada aí pelo setor fiscal, onde é feita a apuração do ICMS, do IPI e do ISS. Mas o ISS só é informado pelas empresas do Distrito Federal. Os demais estados não informam nem apuram nenhum documento sujeito ao ISS no SPED fiscal. O SPED fiscal também é muito semelhante ao SPED de contribuições, só muda ali os impostos. Ele também é um arquivo no formato TXT, que você baixa o programa validador aqui. Tem aqui para baixar o programa, ó. Não vou baixar. Deixa eu voltar aqui. Você pode baixar o programa aqui, vai validar o seu arquivo, vai conferir as informações, vai assinar com seu certificado digital da empresa ou do representante legal e vai transmitir tudo dentro desse programa, tá? Tem que ter acesso à internet para transmitir para a Receita Federal. Então, além de fazer a apuração do ICMS e do IPI, ele também informa todos os documentos fiscais de entrada ou de saída de incidência do ICMS. Mas assim, tá? Não são apenas os documentos que são tributados ou que você teve créditos ou débito de ICMS e de IPI, diferente do SPED de contribuições. São todos os documentos de modelo de documentos que são de incidência do ICMS. Ou seja, todos os documentos que tem aquele campinho de ICMS lá na nota. Porque nas notas fiscais, elas têm modelos de documentos de ICMS e modelos de documentos de ISS. De ISS é a nota de serviço e a nota fiscal de serviço eletrônica, tá? Então, na nota ou tem campinho de ICMS ou tem campinho de ISS, ou é tributado por um ou por outro. Então, as notas de tributação do ICMS, que tem o campinho de ICMS, por mais que ele esteja zerado, por exemplo, a nota fiscal eletrônica modelo 55, modelo 01, o CTE, que é o modelo 57 também de tributação do ISS, notas de telefone, notas de energia, enfim, todos esses documentos fiscais eles vão no seu SPED fiscal, tá? Independente de ter débitos e créditos ou não. A gente tem aqui também a FD Reinf na sequência, que é a escrituração fiscal digital das retenções e outras informações fiscais. Ele também é uma declaração de competência do setor fiscal que veio para fazer parte aqui do projeto SPED. Nessa declaração você informa as suas contribuições previdenciárias da empresa, tanto os serviços prestados quanto os tomados, caso seja sujeito à retenção previdenciária. Então, você vai informar as notas fiscais de serviço, tanto de entrada quanto de saída, caso elas sejam sujeitas à contribuição previdenciária, claro. Às vezes pode ser que não tenha nenhuma no mês, tá? Só um detalhe importante aqui, a FD Reinf informa contribuições previdenciárias sem vínculo empregatício, tá? Porque as contribuições previdenciárias com vínculo empregatício, elas são informadas lá no E-Social. E além dessas notas, são informadas também na FD Reinf, né? Além dessas notas de retenção de INSS, também são informadas os recursos recebidos ou repassados às associações esportivas, a comercialização da produção rural, a CPRB, que é a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, aquela que incide sobre o faturamento das empresas em substituição àquela contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento, e também as receitas das entidades promotoras
de evento que envolva associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional referente à contribuição social previdenciária. Então, todos esses valores aqui são informados na FDRE. Tem uma exceção aqui, ó. Aqui fala das retenções na fonte de imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. Isso aqui ia ser exigido nesse momento na FDRE, isso aqui no momento está suspenso, tá? Vai ser exigido em breve, mas ainda hoje é só contribuições previdenciárias. Então, são várias informações a serem prestadas, mas geralmente as transportadoras elas só informam as notas com retenção de INSS, seja ela de entrada ou de saída, e a CPRB se ela for potente. De entrada só se teve alguma contratação de serviço com retenção, e de saída também se teve algum serviço sujeito ao INSS. É difícil ter, mas às vezes tem, né? Transportadoras maiores aí tem mais tipo de atividade. E depois a gente tem aqui a E-Financeira. A E-Financeira, vamos ver aqui o que é. Ó. A E-Financeira é um conjunto de arquivos digitais referentes ao cadastro, abertura, fechamento e auxiliares pelo módulo de operações financeiras instituídas pela Instituição Normativa 1571 de 2015. Ela presta informações relativas às informações financeiras de interesse da Receita Federal. Essa declaração ela é enviada por poucas empresas, tá? Não é enviada pelas transportadoras, mas aqui tem quem que envia, ó. As empresas que comercializam planos de benefícios de previdência complementar, fundos de aposentadoria, que tem atividade de captação, intermediação e aplicação de recursos financeiros, as sociedades seguradoras e autorizadas a comercializar planos de seguro a pessoas. Então, são umas entidades financeiras, que umas empresas diferenciadas, não é o caso dos transportadores, então a gente não vai entrar a fundo aqui nessa declaração. E depois a gente tem aqui também o E-Social, que é a escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, que é uma declaração aí de competência do setor pessoal, o RH. Então, a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas é uma declaração onde são informadas dados dos trabalhadores, da folha de pagamento, os tributos incidentes sobre a folha, acidentes de trabalho, admissões, demissões, enfim, as informações lá do departamento pessoal, lá do setor de RH, tá? E depois a gente tem aqui a nota fiscal do consumidor eletrônica. Aqui, ó, a nota fiscal do consumidor eletrônica é um documento de existência apenas digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar operações comerciais de venda presencial ou venda para entrega em domicílio a consumidor final, seja ele pessoa física ou jurídica, em operações internas, detalhe, tá? Operações internas, porque ela não tem validade em operações interestaduais. Ela só pode ser utilizada para transportar dentro do estado. Se for para fora do estado, aí você tem que emitir a NFE. E outro detalhe aqui, sem geração de crédito ICMS pelo adquirente. Então, se você comprou uma mercadoria, comprou uma peça aí para o seu caminhão que vai te dar crédito ICMS, você tem que pedir a substituição dessa nota do consumidor eletrônico por uma nota fiscal eletrônica para você poder se aproveitar do crédito, tá? Ela veio aqui para substituir também 2 documentos manuais, que é a nota fiscal de venda ao consumidor, modelo 2, e o cupom fiscal, aquele cupomzinho emitido lá pelas impressoras fiscais, que nem aquele cupomzinho amarelinho, rosinha lá do mercado. E depois a gente tem aqui a NFSE, que a gente já viu, né? Então, esses são os documentos eletrônicos que fazem parte do projeto SPED, que é um projeto que começou em 2007 e vem trazendo modernização no cumprimento das obrigações acessórias aí, trazendo facilidades tanto para o fisco quanto para os contribuintes das empresas. A gente falou muito aqui na questão do formato do documento, do arquivamento desses arquivos, né? Mas, e quanto eles são esses documentos? Como que eles são emitidos? Detalhe importante. Bom, no geral, as empresas elas utilizam os sistemas pagos para emissão desses documentos, CTL, NFE, enfim, apesar de haver sistemas gratuitos, porque os sistemas pagos, geralmente eles trazem mais opcionais para a empresa, mais facilitadores para o momento da emissão e também para você ter um controle gerencial depois disso, né? A gente tem também o emissor gratuito, se a sua empresa optar por usar ele, tudo certo, tá? Geralmente as empresas elas que estão começando, elas utilizam o emissor gratuito, tanto para emitir NFE quanto para emitir CTE.
A gente tem o emissor gratuito, que você pode baixar aí no seu computador e emitir o seu documento fiscal através desses programas. Basta você ter o seu certificado digital para configurar. Você tem que configurar esse certificado digital dentro do seu programa. A gente tem uma aula aqui de emissão de CTE aqui no canal, aqui no IGTV, no YouTube, enfim. Uma aula bem prática nesse programa. Porque você só tem que configurar ali o certificado digital, porque os documentos fiscais em meio eletrônico, hoje eles só têm validade jurídica se for assinado com certificado digital, né? A gente tem o certificado digital A1 e o A3. O A1 é aquele arquivinho que você salva no seu computador e pode instalar ele em vários computadores, você pode emitir de vários computadores ao mesmo tempo. Ele é mais versátil, porém, o prazo de validade dele é de 1 ano. Então, a cada 1 ano você tem que ir lá e renovar o seu certificado. E o certificado A3, ele tem validade de 3 anos. Então, a cada 3 anos você tem que renovar ele. Por esse lado, é melhor o A3, né? Mas, por outro lado, ele não é um arquivo no computador. Ele é um cartãozinho, tipo um cartão de crédito ou tipo um pendrive, que é o token, que você tem que ter ele fisicamente para você. Você tem que estar com ele em mãos para você conseguir emitir o seu documento fiscal. Então, se você faz emissão de documento, utiliza o certificado em mais de um computador, ele não é tão viável assim, porque você tem que ficar levando ele de um lugar para o outro, de um computador para o outro, você tem que ter ele em mãos para você conseguir acessar e emitir o seu documento. Cada um desses certificados tem os seus prós e contras, da necessidade da sua empresa, da realidade dela, mas fiscalmente tanto faz, os dois têm validade jurídica igual. Mas voltando aqui ao sistema, os emissores gratuitos, eles atendem ao que o fisco exige, tá? Eles podem ser utilizados normalmente, mas sistemas pagos, geralmente, eles têm mais funcionalidades, mais configurações que você já pode deixar preparado para evitar erros no momento da emissão. Você já pode emitir o seu boleto, emitir relatórios, gerar os seus arquivos aí para as declarações fiscais. Enfim, eles têm mais funcionalidades. Então, você tem que avaliar o que vale mais a pena para sua empresa. Às vezes o valor é baratinho, às vezes é pesado para sua empresa, então tem que ver se dá para aderir. É mais funcional, né? Mas tem que ver a realidade da sua empresa. Então, resumindo, essa modernização e do cumprimento das obrigações acessórias proposta pelo projeto SPED, ela trouxe a substituição de documentos fiscais que até então eram em papéis por documentos eletrônicos e também a substituição de obrigações acessórias para a informação desses documentos e também a apuração dos tributos. O que trouxe também muitas mudanças para as empresas, desde a economia de papel, a mudança aí na forma de arquivamento, que você não precisa mais daquela sala enorme para ficar guardando um monte de papel. A facilidade de se encontrar um documento fiscal, principalmente aí, eu acho bem interessante. Eu sei que é um processo de fiscalização, que você fica pirado aí atrás de documento e não acha. E por outro lado também, facilidade para o fisco, para ele conseguir nos fiscalizar. Então, cada vez mais a gente tem que ter muito cuidado no preenchimento dos documentos, das declarações, porque o fisco ele tá em cima. E o preenchimento de alguma informação incorreta, por mais que seja na inocência, o fisco pode entender que você fez isso de forma proposital, com a intenção de sonegar, e pode te multar. Então, cada vez mais a gente tem que se capacitar a nossa equipe para que as informações elas sejam preenchidas de forma mais correta possível para evitar problemas aí para a nossa empresa. Por isso eu sempre falo para os meus alunos o quanto é importante você se atualizar, você fazer cursos, você se especializar em alguma área, tá? Porque a área fiscal ela muda muito, então você precisa estar sempre se atualizando, sempre lendo, sempre estudando para não ficar para trás do mercado. E a gente sabe que o mercado está cada dia mais competitivo, né? Então, se você quer ir longe, esse é o caminho. Estude, tá? Mais uma vez fica a dica. Certo, pessoal? Era esse conteúdo que eu tinha para passar para vocês. Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. E quem tiver dúvidas sobre esse assunto, sobre esse conteúdo que eu passei aqui, se eu puder te ajudar de alguma forma sobre esse assunto, pode estar deixando aqui abaixo da aula que eu mesmo vou estar respondendo todos eles o mais breve possível, tá? Então pode comentar aqui abaixo da aula. E se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de deixar seu like, seu joinha aqui abaixo da aula, para me ajudar e para que esse vídeo apareça para mais pessoas aqui no YouTube.
E também, se você ainda não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho para receber notificações sempre que eu postar novos conteúdos, tá? E se você se interessa pela área de fiscal e faturamento de transportadoras também, só lembrando, não deixe de me acompanhar nas minhas outras redes sociais, tem o link aqui abaixo também, que eu posto muitos conteúdos sobre a área fiscal e de faturamento para as transportadoras de cargas. É isso, nos vemos na próxima semana. Um forte abraço e até mais!